Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais uma aula de função exponencial. Bom, eu botei assim, olha só. Resolva as seguintes. Resolva as inequações exponenciais. Então aqui na letra A eu tenho 3 sobre 2, aí isso daqui elevado a 1 sobre x menos 1, dividido por 3 sobre 2, aí isso daqui elevado a 1 sobre x mais 2. Aí este membro aqui, ó, ele tem que ser menor ou igual a esse membro. Aí aqui a gente tem, olha só, 27 sobre 8, né? Aí isso daqui entre parênteses. Aí isso tudo elevado a 1 sobre x mais 3. E isso tudo elevado a 1 sobre x. Tá legal? Bom, então antes de partir para a solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da solução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Então a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Então, repara, aqui eu estou repetindo, né? Repetindo o que foi dado aqui na letra A, tá legal? Repara aqui que eu tenho divisão de bases iguais. Então, para resolver potência, né, que tem as mesmas bases, na divisão, a gente repete a base e vai subtrair os expoentes. Então, vou fazer este expoente aqui, ó, menos esse. Tá legal? Então, aqui, ó, estou repetindo a base, né? 3 sobre 2. Aí, isso tudo elevado a 1 sobre x menos 1, menos 1 sobre x mais 2. Tá legal? E aqui, nesse membro, eu vou pegar o 27 e vou representar em forma de potência. Então, 27 em forma de potência é 3 ao cubo. O 8 eu também vou representar em forma de potência. Então, 8 em forma de potência é 2 ao cubo. Tá legal? Então, esse 27 eu vou substituir por 3 ao cubo. E esse 8 eu vou substituir por 2 ao cubo. Tá? E aqui, por propriedade de potência, olha só. O expoente de fora multiplica o expoente de dentro, tá legal? Então, eu vou ter multiplicação de frações. Aí eu multiplico o numerador com o numerador, 1 vezes 1 dá 1. E eu multiplico o denominador com o denominador. Aí isso vai ficar x vezes x, dá x ao quadrado. X vezes mais 3, dá mais 3x. Beleza? Tranquilo? Tá. Então vamos nessa. Então aqui, olha só. Esse denominador vai multiplicar esse numerador. Então vai ficar x mais 2 vezes 1, que tá aqui, ó. Aí esse denominador vai multiplicar esse numerador. Então vai ficar menos 1, ó, menos 1 vezes x menos 1. Tá legal? E esses dois denominadores, eles vão se multiplicar. Então vai ficar x menos 1 vezes x mais 2. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Então fica 3 sobre 2. Aí isso tudo elevado a isso aqui, né? Aí aqui, ó, menor ou igual. Agora aqui, olha só. Repare que essa base tem um expoente 3 e essa base tem um expoente 3. Então, por propriedade de potência, eu posso pegar isso daqui, ó, e colocar dessa maneira. Então, fica 3 sobre 2, aí isso tudo elevado a 3, tá? E isso tudo elevado a 1 sobre x ao quadrado mais 3. Tá legal? Tranquilo? Agora aqui, olha só. 1 que multiplica x mais 2, fica x mais 2. Agora, o menos 1 aqui, ó, vai multiplicar esses dois termos. Então, menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. E esses dois aqui vão se multiplicar. Então, olha aqui. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes mais 2 2x. Menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes 2 dá menos 2. Tá legal? Tranquilo? E aqui, ó, esses dois expoentes aqui, ó, eles vão se multiplicar. Então, vai ficar 3 vezes 1, que dá 3. Aí fica 3 sobre x ao quadrado mais 3x. Tá legal? Agora, repare que a gente tem igualdade de bases, né? Aqui, ó, base 3 sobre 2 e base 3 sobre 2. Tá legal? Tranquilo? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou operar o que dá, né? Olha só. Ó, na soma aqui, ó, x com menos x, isso vai dar zero. Eles vão se cancelar. Então, morre esse x com esse x. Tá legal? Aí, 2 mais 1, isso vai dar 3, tá? Aqui, ó, x ao quadrado, a gente repete, x ao quadrado. 2x menos x, isso dá x. E aqui, menos 2, a gente repete. Então, fica 3 sobre 2 elevado a 3 sobre x ao quadrado mais x menos 2. Aí, menor ou igual
Aqui, ó, vou repetir, né? Tudo bem? Então fica 3 sobre 2, aí isso elevado a 3 sobre x ao quadrado mais 3x. Repara agora, ó, que essa base aqui, ó, 3 sobre 2, ela é maior do que 1. Beleza? Então, se 3 sobre 2 ela é maior do que 1, aí, né, olha só, repara que a base é 3 meios e que é 3 meios. 3 meios é a mesma coisa que 1,5. Aí eu botei assim, ó, como a base é maior que 1, vamos manter a desigualdade nos expoentes. Então, como essa base aqui, ó, ela é maior do que 1, porque 1,5 é maior do que 1, né? Então, esta desigualdade aqui, ó, eu vou manter para os expoentes. Então, esse expoente aqui, ó, ele tem que ser menor ou igual a esse expoente. Tá legal? Eu vou esquecer as bases e vou trabalhar agora com os expoentes. Então, isso vai ficar assim, ó. Esse expoente aqui, ó, 3 sobre x ao quadrado mais x menos 2, aí menor ou igual a esse expoente aqui. Então, 3 sobre x ao quadrado mais 3x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse membro aqui, ó, e vou passar para o outro lado. Aí troca de lado, troca de sinal, né? Esse 3 sobre x ao quadrado mais 3x está desse lado como positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Aí fica 3 sobre x ao quadrado mais x menos 2, menos 3 sobre x ao quadrado mais 3x. Aí isso tudo aqui, ó, maior ou igual a zero. Agora, eu vou resolver isso daqui da seguinte maneira. Esse denominador vai multiplicar o 3, então vai ficar assim, ó, vai ficar 3 vezes x ao quadrado mais 3x. Aí, esse denominador vai multiplicar o menos 3. Então, fica assim, ó, menos 3, né, vezes x ao quadrado mais x menos 2. E esses dois denominadores vão se multiplicar, tá legal? Então, isso fica assim, ó. Fica x ao quadrado mais x menos 2, aí vezes x ao quadrado mais 3x. Aí esse membro todo aqui, ó, menor ou igual a zero. Tá legal? Bom, resolvendo isso daí, então isso vai ficar assim, ó. Esse 3, ele vai multiplicar o x ao quadrado mais 3x. Então isso vai ficar 3 vezes x ao quadrado, dá 3x ao quadrado. 3 vezes mais 3x, isso vai dar mais 9x, tá legal? Aí esse menos 3 vai multiplicar esses três termos, então menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Menos 3 vezes x dá menos 3x. E menos 3 vezes menos 2, isso dá 6. 6 positivo. Aí dividido pela multiplicação desses dois. Eu vou manter esse denominador aqui do jeito que tá. Vou manter em fatores, tá legal? Eu não vou, por enquanto eu não vou mexer nisso daqui. Então, aqui em cima, no numerador, 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado, esses dois vão se cancelar. Agora, 9x menos 3x, isso vai dar 6x. E mais 6 a gente repete aqui, ó, mais 6. Aí dividido por x ao quadrado mais x menos 2 vezes x ao quadrado mais 3x. Aí isso tudo aqui menor ou igual a zero. Aí eu pensei assim, olha só. Para achar o sinal do quociente, basta estudar o sinal do numerador e do denominador. Então, repara que isso daqui é uma fração e o resultado dessa fração é o quociente. Então, para a gente achar, estudar, né, fazer o estudo do sinal do quociente, que é o resultado dessa fração, eu vou estudar o sinal do numerador e vou estudar o sinal do denominador, tá legal? Então, começando pelo numerador, olha só. O numerador, ele é 6x mais 6. Então, primeiro, eu vou achar a raiz. Aí, lembrando que a raiz é o valor que zera essa expressão. Então, por isso que eu vou pegar o numerador, que é 6x mais 6, e vou igualar a zero. Então, isso vai ficar. Eu quero achar o valor de x, então eu tenho que isolar o x. Esse 6 está desse lado como positivo, ele vai para o outro lado como negativo. Então, isso fica 6x, que é igual a menos 6. Agora, esse 6 está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a menos 6 dividido para 6. Menos 6 dividido para 6 vai dar menos 1. Então, esse menos 1 é a raiz, beleza? Agora, estudando o sinal do numerador. Repara que isso daqui é uma equação do primeiro grau, né? Repara que o valor que multiplica o x é positivo, então o coeficiente angular é positivo. Então, o gráfico ele vai ser uma reta crescente, desse jeitão aqui, ó. E
e vai interceptar o eixo das abscissas no ponto -1, tá? Que é a raiz, né? É o valor que zera isso daí. Tudo bem? Então, como aqui, ó, a desigualdade ela é fechada, então essa raiz aqui também vai ser bola fechada, né? Vai ser inclusa. Então, repare que essa parte aqui do gráfico, ela está acima do eixo das abscissas, né? Então, tudo que for maior do que -1 vai ter imagem positiva. Então, por isso que aqui é mais. Essa parte do gráfico aqui está abaixo do eixo das abscissas e todo valor para x que for menor do que -1 vai ter imagem negativa. Então, por isso que aqui é menos. Tudo bem? Então, para a direita de -1, positivo. Para a esquerda de -1, negativo. E se for o -1, isso vai dar zero. Tá? Agora, estudando o sinal do denominador. Então, olha aqui, ó. Eu tenho fator, né? Eu tenho fatores, né? Eu tenho esse fator aqui que eu chamei de primeiro e esse fator aqui que eu chamei de segundo. Então, começando pelo primeiro fator, que é x² mais x menos 2 igual a zero. Eu vou achar a raiz, por isso que eu igualei a zero, né? Repare que esse caso aqui dá para fazer por soma em produto. Então, eu preciso da soma de dois valores que tem que dar o oposto do valor que multiplica o x. Nesse caso, quem está multiplicando o x é o 1. Então, o oposto do 1 é o -1. E da multiplicação desses mesmos valores, tem que dar o termo independente, tem que dar -2. Esses valores são -2 e 1. Repara que -2 adicionado a 1 dá -1. E -2 multiplicado por 1 dá -2. Então, x', que é a primeira raiz, -2, e x duas linhas, que é a segunda raiz, dá 1. Agora, fazendo o estudo do sinal. Então, aqui, ó, tem o eixo das abscissas, né? O gráfico vai ser uma parábola. Nesse caso aqui, a parábola tem concavidade voltada para cima, porque o valor que multiplica o x² é positivo, né? Então, aqui, ó, o a ele é maior do que zero. Então, por isso que o gráfico tem esse jeitão. Aí, lembrando que as raízes são valores que zeram essa expressão. E aqui é uma fração. Eu não posso zerar esse denominador, porque se eu zerar esse fator, eu vou zerar esse denominador. E a gente não pode zerar denominador. Tá legal? Então, por isso que as raízes têm que ser intervalo aberto, ó. Não pode ser inclusas. Porque o -2 zera, né, a expressão e o 1 também zera a expressão. Então, eles não podem ser inclusos, tá? Então, o gráfico tem esse jeitão aqui, ó. Repara que essa parte aqui do gráfico está acima do eixo das abscissas, né? Então, qualquer valor para x menor do que -2 vai ter imagem positiva. Essa parte do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, então qualquer valor para x que seja entre -2 e 1 vai ter imagem negativa, então por isso que aqui é menos. Essa parte do gráfico está acima do eixo das abscissas, então qualquer valor para x maior do que 1 vai ter imagem positiva, então por isso que aqui é mais, tá? Agora, fazendo o estudo sinal do outro fator, desse fator aqui, ó. Beleza? Vamos nessa, então aqui, ó. Primeiro eu vou achar as raízes, né? Então por isso que é igual a zero. Eu pego x² mais 3x igual a zero, beleza? Esse caso aqui é uma equação do segundo grau incompleta, né? Então dá pra gente fazer por fatoração, porque o termo independente é igual a zero, né? Ele não aparece, então ele é zero. Aí x² é a mesma coisa que x vezes x. Aqui eu estou repetindo, mais 3x que é igual a zero. Repare que eu tenho uma soma, né? Então, nessa parcela e nessa parcela eu tenho fator comum. Esse fator comum é o x, ó. Então, eu posso colocar o x em evidência. Então, dessa parcela aqui, quando eu tirar o x, vai sobrar esse x, que ele está aqui, ó. E dessa parcela, quando eu tirar o x, vai sobrar o mais 3, que está aqui. Então, isso fica x vezes x mais 3, que é igual a zero. Então, fazendo x igual a zero, ó, primeira raiz, vale zero. Agora, fazendo esse fator aqui igual a zero. Então, x mais 3 igual a zero. Logo, esse 3 está desse lado como positivo, ele vem para cá como negativo. Então, fica x igual a menos 3. Então, tá aqui as duas raízes. Agora, estudando o sinal, olha só. Repara que o valor que multiplica o x² é o 1, né? Então, ele é positivo. Então, o gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o a ele é maior do que zero, né? Que é o valor que multiplica o x². Aí, lembrando que as raízes são valores que zeram a expressão, então eu não posso zerar essa expressão, porque eu não posso ter denominador igual a zero. Então, por isso que aqui, ó, aberto, intervalo aberto, tudo bem? Essa parte do gráfico está acima do eixo das abscissas. Então, qualquer valor para x menor do que menos 3 vai ter imagem positiva. Qualquer valor para x entre menos 3 e 0 vai ter imagem negativa, porque essa parte do gráfico aqui, ó, está abaixo do eixo das abscissas.
Essa parte do gráfico aqui está acima do eixo das abscissas, então qualquer valor para x maior do que 0 vai ter imagem positiva, tá legal? Então a gente estudou o sinal desse fator aqui, beleza? Aí agora a gente vai estudar o sinal do quociente. Aí eu botei assim, ó, vamos estudar o sinal do quociente. Então aqui estão as raízes que a gente achou, né? Beleza? A raiz do numerador vale menos 1, tá aqui, ó. Então para a direita de menos 1, positivo, e para a esquerda de menos 1, negativo. Beleza? Foi o que a gente achou aqui, ó. Tá vendo? Para a direita positivo e para a esquerda negativo. Agora para o denominador do primeiro fator, as raízes foram menos 2, ó, e 1, tá vendo? Então, para a direita de menos 2, positivo, entre menos 2 e 1, negativo, e para a direita de 1, positivo. Beleza? Foi o que a gente achou aqui, ó. Tá vendo? Agora, para o denominador 2, ó, aqui, ó, as raízes encontradas, né? Foi menos 3 e 0. Então, para a esquerda de menos 3, positivo, entre menos 3 e 0, negativo, e para a direita de 0, positivo. Beleza? Agora a gente vai estudar o sinal do quociente. Então, olha só. Primeiro eu vou pensar aqui no denominador. Lembrando que a regra de sinal da fração, né, é a mesma regra de sinal da multiplicação. Se eu tenho divisão de sinais iguais, o resultado é positivo. Se eu tenho divisão de sinais diferentes, o resultado é negativo. Tá legal? Então aqui, ó, no denominador, positivo com positivo, vai dar positivo. Agora aqui, ó, denominador positivo e numerador positivo, então o quociente é positivo. Foi comigo? Tranquilo? Agora aqui, ó, denominador positivo e negativo, então você vai dar negativo, então o denominador vai ser negativo. Aí numerador positivo, então positivo e negativo, dá negativo. Beleza? Então quociente é negativo. Agora aqui, ó, denominador, negativo por negativo. Então isso vai dar positivo, né? Que vou ter multiplicação de sinais iguais, ó. Aqui, ó. Vou multiplicar esses dois. Aí aqui vai dar denominador positivo. E numerador positivo, então o quociente vai ser positivo. Tá legal? Agora aqui, ó. Denominador, ó. Negativo e negativo. Então isso vai dar positivo, denominador positivo. Aí, numerador negativo, então o quociente vai ser negativo, porque eu vou ter divisão de sinais diferentes. Agora aqui, ó, denominador, ó, negativo e positivo. Então, na multiplicação desses dois, o denominador vai ser negativo. Então aqui, ó, numerador sendo negativo e denominador negativo, então o quociente é positivo. Tá legal? Aqui, ó, denominador sendo positivo, ó, tá vendo? Os dois sendo positivos, então vai dar positivo, né? Na multiplicação desses dois. Aí, numerador sendo negativo, então vai ficar negativo dividido por positivo. Então, o quociente vai ser negativo. Tudo bem? Aí, como ele quer que esse membro aqui, ó, tá vendo? Esse membro, ele seja menor ou igual a zero, então menor ou igual a zero é a parte negativa, né? Tudo bem? Então, o que vai servir pra gente é isso aqui, ó. É esse. Tá vendo aqui que deu negativo, ó? Negativo é esse. E esse aqui, ó, que deu negativo. Então, a solução fica da seguinte maneira, ó. X pertence aos reais, tá o quê? X é menor do que menos 3, ó, tá vendo? Menor que menos 3. Ou X, ele é maior do que menos 2 e menor ou igual a menos 1, que é essa parte aqui, ó, tá vendo? Negativo aqui, ó. Ou X, ele é maior do que 0 e menor do que 1. Aqui, ó, que é essa parte aqui, ó, tá vendo? Que deu negativo. Ou poderia representar dessa maneira, né? Aberto em menos infinito e aberto em menos 3, união aberto em menos 2, fechado em menos 1, união aberto em 0 e aberto em 1. Tranquilo? Beleza? Agora, a gente parte para a letra B. Olha só. Na letra B, eu tenho o seguinte. Eu tenho essa desigualdade aqui, ó, né? Essa inequação exponencial, tá? Ela é, ó, 3 vezes 2 elevado a 2x mais 5, aí menos 9 vezes 2 elevado a 2x mais 3, aí menos 5 vezes 4 elevado a x mais 1, aí mais 7 vezes 2 elevado a 2x mais 1, menos 3 vezes 4 elevado a x, menor que 60. Vamos lá? Vamos partir para a solução?
Então, qual vai ser a minha ideia? Minha ideia foi o seguinte, ó. Eu vou pegar essa base aqui, 2, ó, tá vendo? E vou distribuir para esses dois, tá legal? Então aqui vai ficar, ó, o 3 aqui a gente repete, aí vai ficar 2 elevado a 2x, ó, tá vendo? Estou distribuindo para esses dois, vezes 2 elevado a quinta. Tô pegando esse 2, estou distribuindo para esse, ó, fica 2 elevado a quinta, beleza? Aí menos 9 aqui a gente repete, né? Agora eu vou pegar esse 2, vou distribuir para esses dois, ó. Então fica menos 9 vezes 2 elevado a 2x, aí vezes, né? 2 elevado ao cubo, tá legal? Porque aqui é soma, né? Quando é soma, a gente multiplica, tá legal? Tranquilo? Aí agora aqui, ó. Aí menos 5, ó. Menos 5, tô repetindo aqui, vezes. Agora, esse 2 aqui, ó, tá vendo? Porque aqui eu peguei esse 4 aqui, ó, e substituí por 2 ao quadrado, né? Porque 4 em forma de potência é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Agora, esse 2, ele tem que multiplicar esses dois termos. Aí fica 2 vezes x. Tá aqui, ó, 2x. E 2 vezes mais 1, isso vai ficar mais 2, tá? Então, fica desse jeitão aqui. Agora, nesse termo aqui, ó, eu vou pegar esse 2 e vou distribuir para esses dois. Então, fica 7, ó, 7 vezes 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a primeira. Agora aqui, ó, menos 3, a gente repete aqui, menos 3 vezes. Aí, por propriedade de potência, né, esses dois expoentes tem que se multiplicar. Então, fica 2 elevado a 2x. Aí, isso tudo aqui, ó, menor que 60. Tá legal? Agora eu vou resolver as potências, né? Então, olha só. Aqui, o 3 a gente repete, vezes 2x, 2 elevado a 2x. Então, tá aqui, ó, 2 elevado a 2x, vezes 2 elevado a quinta, dá 32. Aí, agora aqui, ó, menos 9, ó, menos 9 vezes 2 elevado a 2x, ó, 2 elevado a 2x. Aí, 2 elevado ao cubo vai dar 8. Aí, aqui, menos 5, ó, menos 5 vezes. Aqui, esse 2 vai ter que ser distribuído para esses dois termos, né? Então, isso vai ficar para esse daqui, ó, 2 elevado a 2x vezes, agora para esse, 2 elevado a 2. Tá legal? Aí, agora aqui, ó, mais 7 vezes 2 elevado a x vezes 2 elevado a primeira dá 2. Tá aqui. Aí, menos 3 vezes 2 elevado a 2x menor que 60. Tá legal? Agora aqui, fazendo a multiplicação, ó, 3 vezes 32 dá 96. Então, fica 96 vezes x vezes 2 elevado a 2x, né? Agora, nesse termo aqui, ó, menos 9 vezes 8 dá menos 72. Então, fica menos 72 vezes 2 elevado a 2x. Agora, nesse termo, 2 ao quadrado dá 4. Então, 4 vezes menos 5 dá menos 20. Então, fica menos 20 vezes 2 elevado a 2x. Agora, nesse termo aqui, ó, 7 vezes 2 dá 14. Então, fica 14 vezes 2 elevado a 2x. Agora, nesse termo aqui, ó, menos 3 vezes 2 elevado a 2x, a gente repete aqui, ó, menos 3 vezes 2 elevado a 2x. Aí, isso tudo, né, menor que 60. Tá legal? Agora, repara que em cada termo, ó, nesse termo aqui eu tenho 2 elevado a 2x, nesse termo eu tenho 2 elevado a 2x, nesse termo eu tenho 2 elevado a 2x, nesse termo eu tenho 2 elevado a 2x, e nesse termo aqui também eu tenho 2 elevado a 2x. Então, eu posso colocar o 2 elevado a 2x em evidência. Foi o que eu fiz aqui, ó. 2 elevado a 2x vezes, aí abro o parênteses, e coloco dentro do parênteses o que sobra de cada termo. Quando tirar o 2 elevado a 2x daqui, vai sobrar o 96. Quando tirar o 2 elevado a 2x daqui, vai sobrar o menos 72. E daqui vai sobrar o menos 20, ó. Daqui vai sobrar o 14. E daqui vai sobrar o menos 3. Tá legal? Então, fica assim, ó. 2 elevado a 2x vezes 96 menos 72 menos 20 mais 14 menos 3. Aí, isso tudo menor que 60, tá? Fazendo essa conta aqui, ó, isso vai dar 15. Então, fica 2 elevado a 2x vezes 15 menor que 60. Agora, eu vou pegar esse 15, que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, fica 2 elevado a 2x menor que 60 dividido para 15. 60 dividido para 15 dá 4. Agora eu preciso igualar as bases, né? Então, 4, em forma de potência, é 2 ao quadrado.
Então, fica 2 elevado a 2x menor que 2 elevado a 2. Repara que a base 2 ela é maior do que 1. Então, esta desigualdade eu vou manter para os expoentes. Então, esse expoente aqui, ó, ele é menor do que esse expoente. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Como a base 2 é maior que 1, então vamos manter a desigualdade nos expoentes. Então, isso vai ficar, ó, 2x menor do que 2. Eu vou isolar o x, né? Então, esse 2 que está multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Então, fica x menor do que 2 dividido para 2. 2 dividido para 2 dá 1. Então, x é menor do que 1. Então, a solução fica da seguinte maneira. X pertence aos reais, tá o quê? X, ele é menor do que 1. Tá legal? Tranquilo? Agora aqui, ó. Letra C, pra gente terminar. É basicamente a mesma ideia. Ó, eu tenho 3 elevado a x ao quadrado, aí mais 5 vezes 3 elevado a x ao quadrado mais 1, mais 2 vezes 3 elevado a x ao quadrado mais 2, aí menos 4 vezes 3 elevado a x ao quadrado mais 3, aí mais 3 elevado a x ao quadrado mais 4. Aí isso tudo aqui, ó, tem que ser menor do que 63. Então, minha solução eu fiquei da seguinte maneira, ó. Esse cara aqui, eu estou repetindo esse termo, né? Estou repetindo esse termo aqui. Agora, eu vou pegar esse 3 e vou distribuir para esses dois, tá legal? Então, isso vai ficar 5 vezes 3 elevado a x ao quadrado vezes 3, né? Porque 3 a primeira vai dar 3. Aí, a mesma coisa aqui, eu vou pegar esse 3 e vou distribuir para esses dois. Então, aqui, ó, mais 2, ó, mais 2 vezes 3 elevado a x ao quadrado, aí vezes 3 elevado ao quadrado, distribuindo para esses dois. Aí aqui, menos 4, ó, menos 4 é a mesma coisa, eu vou pegar esse 3 e vou distribuir para esses dois. Então, fica vezes 3 elevado a x ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Aí aqui é a mesma ideia. Vou pegar esse 3 e vou distribuir para esses dois. 3 elevado a x ao quadrado vezes 3 elevado a quarta. Aí esse membro todo aqui, ó, ele tem que ser menor que 63. Tá legal? Aí esse daqui, ó, esse termo, 3 elevado a x ao quadrado, ele está sendo multiplicado por 1, né? Tranquilo? Então tá aqui, ó. 1 vezes 3 elevado a x ao quadrado. Aí mais, aqui fazendo a multiplicação nesse termo, ó, 5 vezes 3 dá 15. Então fica mais 15 vezes 3 elevado a x ao quadrado. Aí mais, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 2 dá 18. Então fica mais 18 vezes 3 elevado a x ao quadrado. Aqui, ó, esse termo agora. 3 elevado ao cubo dá 27. 27 vezes menos 4 dá menos 108. Então fica menos 108 vezes 3 elevado a x ao quadrado. Aí mais, aqui, 3 elevado à quarta potência, isso dá 81. Então fica 81 vezes 3 elevado a x ao quadrado. Aí isso tudo tem que ser menor que 63. Tudo bem? Repara que em todos os termos aqui, nesse membro, tem 3 elevado a x ao quadrado. Então, eu vou colocar 3 elevado a x ao quadrado. Então, tá aqui, ó. 3 elevado a x ao quadrado vezes o que sobra de cada termo quando a gente tirar o 3 elevado a x ao quadrado. Desse termo aqui vai sobrar 1, tá aqui, ó. Desse termo vai sobrar o mais 15, tá aqui. Desse termo vai sobrar o mais 18, que tá aqui. Desse termo vai sobrar o menos 108, que tá aqui. Desse termo vai sobrar o 81, que tá aqui. Aí, isso tudo menor que 63. Fazendo essa continha aqui, ó, isso vai dar 7. Que tá aqui, ó, 7. Então, fica 3 elevado a x ao quadrado vezes 7, aí menor que 63. Agora, eu vou pegar esse 7 e vou passar para o outro lado. Então, ele vai para o outro lado dividindo. Aí, fica 3 elevado a x ao quadrado menor que 63 dividido para 7. 63 dividido para 7 dá 9. Então, fica 3 elevado a x ao quadrado menor do que 9. 9 eu vou representar em forma de potência. Então, 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Então, fica 3 elevado a x ao quadrado, aí menor que 3 ao quadrado. O que acontece? Agora, eu vou pensar na base, né? Como essa base 3 ela é maior do que 1, então, essa desigualdade aqui eu vou manter para os expoentes. Então, esse expoente aqui, ó, ele é menor do que esse. Tá legal? Então, foi o que eu botei aqui, olha só. Botei assim, ó. Como a base 3 é maior que 1, vamos manter a desigualdade nos expoentes. Então, fica x ao quadrado é menor do que 2, né? Agora eu vou pegar esse 2 aqui, ó, tá desse lado como positivo, e vou passá-lo para o outro lado. Então, ele passa para o outro membro como negativo. Então, fica x ao quadrado menos 2, aí menor do que 0. Aí, esse membro aqui, ó, ele tem que ser menor do que 0. Então, para isso, eu vou achar já isso e depois eu vou estudar o sinal, tá legal? Então, primeiro passo,
achar as raízes. Então, eu vou pegar x ao quadrado menos 2 e vou igualar a zero. Lembrando que raiz é o valor que zera essa expressão, tá legal? Então, agora eu vou pegar esse 2, que está desse lado como negativo, e vou passar para o outro lado como positivo. Agora eu vou pegar esse expoente 2 aqui, ó, vou passar para o outro lado como raiz. Aí isso vai ficar x, que é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Agora eu vou fazer o estudo do sinal, estudar o sinal. Então aqui, ó, eixo das abscissas, né? Intervalo aberto, né? Porque aqui, ó, é aberto, né? Beleza? Então as raízes não são inclusas. O gráfico vai ser uma parábola, né? Porque é uma equação de segundo grau. Então vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o A ele é maior do que zero. Nesse caso aqui, o A, ó, o valor que multiplica o x ao quadrado, ele é 1. Né? Como ele não aparece, então o multiplicador aqui é 1. Tá? Então aqui, ó, essa parte do gráfico está acima do eixo das abscissas. Vai ter imagem positiva, né? Então qualquer valor para x menor do que menos raiz de 2 vai ser positivo, vai ter imagem positiva. Agora aqui, ó, essa parte do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, né? Então qualquer valor para x que esteja entre menos raiz de 2 e raiz de 2 vai ter imagem negativa. Então aqui é menos. Essa parte do gráfico está acima do eixo das abscissas. Então qualquer valor para x que seja maior do que a raiz de 2, a raiz quadrada de 2, vai ter imagem positiva. Então para cá é mais. Aí como ele quer que esse membro aqui, ó, tá vendo? Esse membro aqui, ele seja menor do que zero, menor do que zero é negativo, né? Então o que vai servir pra gente é o que está entre menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. É o que está aqui, ó. É o que vai ter imagem negativa. Então a solução fica dessa maneira, ó. X pertence aos reais, tá o quê? X tem que ser maior do que menos raiz quadrada de 2 e x tem que ser menor do que raiz quadrada de 2. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.